Para a glória de Deus. Eu quero começar a compartilhar um assunto com você hoje. Talvez a gente não consiga terminar hoje, a gente vai caminhar um pouco mais. Estou de verdade na dependência do Espírito Santo de Deus, naquilo que Ele quer nos ensinar nos domingos pela manhã, mas vamos até onde Deus quiser. O tema da palavra de hoje é o que interessa para Deus. Você já fez essa pergunta para o Senhor? O que interessa para o Senhor? O que interessa de fato para Deus? Será que tudo interessa? Tudo, qualquer coisa. Será que Deus está interessado em qualquer assunto? Qualquer assunto nosso. Ah, não, nós somos filhos, então porque nós somos filhos, Deus se importa com tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando seu filho, queria que você prestasse atenção, de verdade. É a palavra de Deus que nós vamos ministrar agora e ela é mais preciosa que qualquer coisa. Quando seu filho está na sua casa, seu filho pequeno, eu tenho um filho pequeno, né? E ele vem te contar uma história da escola, ou ele viu alguma coisa lá, um vídeo interessante. O Pedro está na fase dos vídeos, né? Aí vem agora da parte da Copa do Mundo, ele está descobrindo os jogadores. Aí ele vê lá uma figurinha e tal, aí ele vai na internet e pesquisa: pai, você precisa de ver o gol que esse cara fez, pai, e não sei o quê. Tem hora que ok, a gente está disposto, mas tem hora que a gente não está. Sim ou não? É só eu que sou mau pai ou tem alguém que comunga comigo? Né? Ontem ele me perguntou assim: ô pai, o Pelé está na seleção? Ele está descobrindo as coisas. Não, meu filho, eu fui explicar para ele, né? E aí vai, ele está descobrindo que não sei que jogador joga em tal lugar, que fez o melhor gol, não sei o quê. Legal, tem hora que eu estou cheio de paciência, eu vou ouvir, vou dar, mas tem hora que eu não estou. Não me interessa. Forte, né? E será que para Deus tudo interessa para Deus? Será que tudo que a gente fala para Deus interessa? Tudo que a gente quer, toda a nossa vida? Não, Deus, Ele... Não sei, querido, não sei. Não sei. Quando um bebezinho está no berço, a maioria das coisas interessa para os pais, né? O pai não vai deixar o bebê chorando a noite toda, né? Reclamando. Interessa para o pai se o bebê está com a fralda cheia, se o bebê está com fome, se o bebê está com febre. Interessa, mas é bebê, é bebezinho. Cresceu um pouquinho, o filho vira e fala: ô pai, quero água. O que o pai fala? Vai pegar, né? Vai pegar, ué, vai lá. Ah, mas eu não alcanço. Põe cadeira, põe banco, você vira, dá seu jeito. Eu não estou com sede, né? Aí cresce mais um pouco, o pai perde o controle da agenda do filho, né? Mas você tem compromisso hoje? Tenho. Então, quanto mais maduro nós estamos, menos o pai vai ficar nos mimando. Com Deus também é assim, sim ou não? Só que tem gente que não quer crescer, quer ser mimado a vida toda. O novo estudo sobre juventude do Brasil diz que jovem até 28 anos é jovem. Na EPV é de 0 a 100, está tudo certo, né? A gente está no caminho, eles vão descobrir isso ainda. Mas o sentido de juventude deles, os programas sociais para jovem tem que ir até os 28 anos. Até os 28 anos, até os 28 anos é jovem, tá? Jovem que eles são, né, que está em casa, morando com os pais, dependente dos pais. Eu não sei se é isso. Mas tem jovem na igreja de 40 anos de cristianismo e continua adolescente. Bebezinho. 50 anos de igreja, bebezinho. Espera aí, querido. Talvez você esteja precisando avançar em algumas coisas. A palavra de Deus diz que existe um processo. Abra sua Bíblia aí, vamos lá.
Não queria ler esse texto todo não, porque ele é grande e enfadonho no sentido que a gente vai fazer aqui, mas Mateus capítulo 1. Vou só introduzir com você. Mateus capítulo 1. Verso 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e por aí vai. O primeiro versículo começa com: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Tá. Mas por que começa em Abraão? Qual foi o primeiro homem da terra? E depois, quando acabou tudo e começou de novo? E depois... Por que começa em Abraão? E por que começa nesse momento em Abraão? A gente vai falar sobre isso. Porque a vida de Abraão começa a interessar quando ele atende aquilo que Deus mandou ele fazer. Quer prova disso? Gênesis, capítulo 16, verso 16. Eu não ia ler esse texto, mas vamos lá. Gênesis 16, 16. Fala assim, ó: Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Ok? Agora olha o próximo versículo, 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Espera aí, de 86 até 99. O que Abraão fez? Não interessa, porque ele não estava fazendo aquilo que Deus queria. Entendeu? Abraão, querido, pai da fé. Está na genealogia, já teve uma época da vida dele que a Bíblia não fala, a história não conta. Não interessa. Não faz parte. Porque se desconectou com aquilo que Deus queria. Deus queria que Abraão gerasse um filho através de Agar? Não. Quem inventou isso foi Sara. Entendeu? Então, não interessa. Aquilo que nós fazemos por conta própria, sem querer saber a vontade de Deus, não interessa. É por nossa conta e risco. Eu queria, Deus mandou eu fazer isso, mas primeiro eu vou fazer outra coisa. Ok, você é livre, nós somos livres, amém ou não amém? Mas não interessa para Deus. É você e você. Deus me mandou ter um filho, mas antes de eu ter um filho eu quero estudar, quero me formar. Ok, direito seu. Mas esse período não interessa para Deus. É você e você. Por isso tem muita gente vivendo dentro da igreja, desconectado com aquilo que Deus quer fazer. Muita gente vivendo na igreja, e aí o que acontece quando você está nesse tempo? Você sabe qual que é a história? É tristeza, é frustração, é dor. Mas eu estou na igreja, tá? Mas o que você está vivendo é o que Deus quer que você viva? Bispo, mas eu errei e tal. Pede perdão e começa de novo. Abre de novo a sua história. Começa de novo o que Deus tem com você. Assume que você errou. Assume que você pegou um caminho que não era esse caminho. Mas, bispo, eu estou nesse caminho tem 30 anos. Assume que você errou 30 anos. E começa de novo.
Hoje à noite eu vou falar sobre, eu não quero dar spoiler não, mas eu vou falar sobre algumas coisas que a gente precisa parar de ser criancinha. Eu vou pegar o salmo mais conhecido da Bíblia. Qual que é o salmo mais conhecido da Bíblia? Salmo 23, né? Pois é, eu vou pregar sobre o Salmo 23 hoje. Vai ser assim, aulinha para Rede Kids. Só que não. Porque a gente pega as coisas, a gente minimiza, reduz. Ao invés de a gente olhar e falar assim, cara, o que eu estou vivendo aqui realmente importa para o Senhor? Por que eu comecei a falar com vocês sobre Gênesis, sobre Mateus capítulo 1? Fala da genealogia. Olha só, 14 gerações são representadas aqui até Jesus. 42 gerações, desculpa, 42 gerações até Jesus. Lucas registra essa genealogia através de Maria, para mostrar a humanidade de Jesus. E aí, Mateus relata a partir de Abraão, para mostrar o reino. E aí, essas 42 gerações, elas são divididas em 14 gerações, 14 por 14 gerações. Geração de Abraão até Davi, para conquistar o território. Primeiro grupo de gerações. Aí você pergunta assim, por que não foi dividido em anos? Porque para o Senhor não importa os anos. O Senhor, Ele é atemporal. Para o Senhor importa as gerações. Lembra que eu falei domingo passado sobre isso? As gerações, o que nós temos feito nas nossas gerações. Por isso que o inferno, ele quer destruir a transição geracional. Por isso que a palavra de Deus fala que quando a terra estiver cheia da glória dele, o coração do pai ao filho vai ser convertido, e do filho ao pai também vai ser convertido, porque vai ter uma conexão de gerações. Só aconteceu o que aconteceu de Abraão até Davi, só aconteceu porque foi geracional. Não importa quantos anos foram, importa se passou de pai para filho, se teve conexão. E a genealogia vai falar só das conexões, ela não fala da árvore toda, ela fala de quem conectou o quê. Então olha só, nós estamos vivendo num tempo que nós somos resultado geracional de uma galera lá atrás, e nós vamos dar conta disso. Deixa eu te falar algumas coisas, como o culto de ensino. 14 gerações de Abraão até Davi, para conquistar o território, corresponde a um período de 1000 anos, mas não importa os anos. O texto fala de 14 gerações. É o tempo decorrido da palavra de Deus a Abraão, prometendo-lhe uma terra, até conquistar todo o território prometido. De Abraão até a ida para o Egito, já foram 2 gerações, Isaque e Jacó. 430 anos a descendência de Jacó passou no Egito, cresceram como nação. Saindo do Egito pelo poder de Deus, ficaram 40 anos no deserto. Josué conquistou a promessa de Deus, o território, mas ficou muito território ainda para ser conquistado. Foram 349 anos de juízes em Israel, quando o povo só obedecia no sofrimento. 1000 anos. Estou te dando só algumas, eu sei que você não vai guardar. Um tantão de ano como escravo, um tantão de ano no deserto, um tantão de ano na terra prometida, mas só sabia viver no castigo, porque a mentalidade era de escravo. Presta atenção comigo aqui, jovens principalmente. Deixa eu te falar um negócio, a coisa mais difícil é você gerar alguém livre. Sabe por quê? Porque a liberdade traz responsabilidade. E a gente não quer se responsabilizar por nada. O que o governo faz? Eu não estou político não, querido. É porque não tem como caminhar se não for paralelo. O que o governo faz para os jovens não terem filhos muito cedo? Distribui camisinha. Porque agora a responsabilidade não é do jovem.
a responsabilidade não são dos pais. Entendeu? A gente pega um artifício e coloca entre a liberdade e a responsabilidade. A gente coloca um artifício no meio. Se der errado, a culpa não foi minha. Ah, mas a moça engravidou. É porque a camisinha falhou. Não, é porque você pecou. Tá pesado? A gente precisa dar nome para os bois, querido. A igreja precisa assumir a responsabilidade dela. Ah, não, tem assuntos que ele não pode tratar. Pode sim, a igreja pode tratar todos os assuntos. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus tratou de todos os assuntos na terra. E se nós somos o corpo de Cristo na terra, nós podemos falar de todos os assuntos. Amém ou não? A gente precisa conectar as gerações para viver o que está falando aqui. O povo só sabia viver na pressão dos juízes. Só obedecia se fosse pressionado. Bispo, o que isso aqui pode, bispo? É o que eu mais escuto. Ô bispo, você viu que o pastor falando de tal? Pode. Eu não sei, querido. Vamos para a Bíblia? A Bíblia é que diz o que pode. Vamos para a palavra? O problema é que quando a gente fala qualquer coisa, a pessoa sai daqui, indo lá fora e fala, o meu pastor disse que pode. Aí enfia o pé na jaca. Eu não disse nada. Eu disse para você ir para a Bíblia e aprender da Bíblia. E se você quiser ouvir de mim, venha caminhar comigo. Não venha querer extrair algo de mim para você usar contra a igreja do Senhor Jesus. Caminhe comigo, come 1 quilo de sal comigo, eu te conto os meus segredos. É muito fácil a gente querer respostas, quando nós não somos a resposta. Nós somos a resposta desse mundo, querido. Nós somos a resposta dessa cidade. Nós somos a resposta do nosso irmão. A gente quer, a pastora Carla falou sobre isso lá, depois você vê a palavra lá. A gente quer quebrar o vaso de alabastro aos pés de Jesus, mas a gente não tem coragem de pôr uma gota de alabastro na vida do irmão. Quebra na vida do irmão, derrama na vida do irmão, abençoa o irmão, mas o irmão não é Jesus. Ué, mas não é corpo de Cristo? Juntos nós não somos corpo de Cristo? Isso é mentalidade de escravo, querido. Mentalidade de gente livre é outra mentalidade. Aí quando o povo escolhe um rei segundo a sua visão. E o que Deus faz? Deus permite. Você quer escolher um rei para você? Deus permite. Você quer escolher um marido para você? Deus permite. Você quer escolher uma esposa para você? Deus permite. Você quer escolher um pastor para você? Deus permite. Deus permite. Mas depois você vê lá o que você faz com ele. Você resolve. É sério, queridas, esse tempo é sério. Foram 349 anos de juízes em Israel. Aí Saul foi levantado, reinou 40 anos. Só aí veio Davi, confiado em Deus, conquistou todo o território prometido. Como é que Davi conquistou o território? Ah, Davi era adorador. Joia. Você acha que ele ia cantando na frente da batalha? Tudo está preparado. Você acha que era assim? Não, querido. Ele ia com lança, espada, escudo, armas de guerra. Armas de guerra. Foi assim que ele conquistou. Foi assim que ele se tornou o rei mais vencedor da história. Foi assim que ele foi cair na genealogia de Jesus. Foi assim,
um homem segundo o meu coração. Samuel, você vê com seus olhos, mas eu vejo o interior. Você vê o exterior, mas eu vejo o interior. E esse texto me confronta, porque eu pergunto para Deus todos os dias: o que o Senhor está vendo no meu interior? O que o Senhor tem encontrado dentro de mim? Por lá de fora qualquer um pode encontrar, querido. Por lá de fora qualquer um pode julgar. Por lá de fora qualquer um pode falar, pode dizer, mas o que o Senhor encontra dentro de você? O que Deus encontra dentro de mim? O que Deus tem encontrado? Um homem que mudou a história. O que Deus encontrou no coração de Davi? Encontrou obediência, perseverança. O que você tem pedido para Deus, para que tenha no seu interior, para que Ele possa encontrar? Caminhando mais um pouquinho, 14 gerações de Davi até o exílio, 14 gerações, 400 anos, foi um rei segundo o coração de Deus, verdade, era humano, verdade, era falho, verdade, a Bíblia não fala que ele era perfeito, era humilde, verdade, adorador, obediente ao Senhor, guerreiro, corajoso e principalmente respeitava autoridades. Se você pode ser tudo isso que eu falei antes, se você não tiver na sua mente uma mente de rei, uma mente de vitorioso, uma mente livre para entender quem é autoridade e quem não é, querido, você pode ser o melhor adorador você nem é, né? Quem não entende autoridade nem adorador é. Você pode ser o melhor cantor que existe. Ó, um passarinho cantando, mas adorador você não vai ser. Davi tinha princípios muito bem definidos, e aí se tornou esse rei, esse poderoso rei. Foram 41 reis em Israel, alguns falam que foi 40, tá? Só para poder, talvez você leia em algum lugar, 3 reis gerais, 19 reis do sul, 19 reis do norte, mas a maioria falhou. A maioria dos reis falharam. Só de Davi se diz, fazia tudo conforme o coração de Deus. E ainda assim, falhou muito. O que isso quer dizer com isso, bispo? Quer dizer para você que talvez você esteja parando nas estações da sua vida porque você está falhando. Ah, mas eu falhei de novo. Mas eu falhei. Davi também falhou. E falhou muito. Mas o coração dele era querer saber o que Deus queria. Você está entendendo ou não? Consegue caminhar lado a lado com isso? Não. Não tem como você falhar e querer. Tem, querido, tem. Paulo disse assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, me sobrevém todos os dias. É uma guerra. Sabe, é muito fácil fazer o que a igreja romana fez. É muito fácil fazer o que a religiosidade fez. Eu chegar aqui e falar para você assim, eu sou o cara mais santo da face da terra. Beija a minha mão aqui, vossa santidade. É mais fácil. E você me colocar neste lugar. Mas deixa eu te falar, eu não sou o cara mais santo da face da terra, mas eu também não sou o cara mais pecador. Eu não sou um cara que vive em pecado. Eu não sou um cara que vive buscando pecar. O meu coração o Senhor tem encontrado. Isso eu posso te garantir. Mas eu vou ter falhas. Percebe o que é isso? Você pode ter pessoas na sua vida que você vai ser referência delas. Se o Senhor encontrar em você um coração de servo, um coração obediente a Ele. E Deus pode te levantar não pelo que você é, mas pelo que Ele encontrou no seu coração. Querido, tem muita gente falha. Aliás, todos, né? Mas assim... E qual a diferença de uma pessoa muito falha e a pessoa que é falha, mas consegue uma ascensão em Deus? Humildade. Quem conhece o pastor Luciano Subirá?
para mim, um santo homem de Deus. Não conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecer, mas não conheço. Quem sabe um dia Deus me dá essa graça. Entregou um jejum agora de 45 dias. Ele precisa? E você? E eu? Quem precisa mais? Quem precisa mais da boca para fora? E quem internamente sabe que precisa mais? Entendeu ou não? Sua resposta eu sei qual que é, a minha resposta é essa. Quem precisa mais? Lógico que sou eu. Lógico. Óbvio que sou eu. Mas aqui dentro, lá no profundo, onde ninguém vê, o que eu acho? Eu acho que ele fez jejum para aparecer. Sabe? É desse interior que Deus está falando, querido. É desse interior que Deus quer mudar a gente. Quatrocentos anos de reinos, até ficar sem saída, até não ter mais para onde ir. O rei e o povo eram desobedientes, desses reis todos que passaram. Então Jesus mostra que até quem não o conhece pode ser usado por ele. Aí Deus começa a usar reis maus, mas ele usa, fala, meu escolhido. Aí o que o povo faz nessa hora? Como? Como Deus vai usar o Paulo? E agora é bispo Paulo? Eu conheço a história do Paulo. Como? Conhece a história do espinheiro? Está na Bíblia. Fizeram uma reunião das árvores, falaram, quem que vai reinar sobre nós? Eu vou largar o meu óleo, vou parar de fazer o que eu faço? Não posso. Eu vou largar o meu vinho, não posso. O espinheiro falou, então tá bom. Já que ninguém pode largar nada, eu vou largar. Deixa eu te falar, o que você não está querendo largar para servir a Deus? É o seu salário? Sua aposentadoria? Sua segurança? Sua casinha? Seu casamento? Seus filhinhos de 50 anos que você cuida até hoje? O que você está segurando? Pastor, como que eu vou fazer? Os jovens também, o que você está segurando? É o joguinho lá, é o TikTok, que você não pode largar para ler a Bíblia? O quê? A faculdade, que agora, joia, estuda mesmo. Eu sou todo jovem que fala para mim que vai largar a faculdade, que não quer mais, fala, não, você vai terminar, você vai até o fim. Eu sou o maior incentivador disso. Pode ter certeza. Mas não é o principal. Não é. Foram perdendo, até serem dominados e se tornarem escravos novamente, cativos novamente, por ímpios, mesmo sendo o povo da promessa. Você acha que tem crente na Nicarágua, querido? Você acha que tem igreja lá na Nicarágua? Tem ou não? Tem, não tem? Mas está fechando as rádios lá. Está prendendo padre e pastor. Ué, mas eu sou povo de Deus. É. Eles também eram. Entendeu? Eles também eram. É só você ficar calado. Quer ver dar errado? Fica quieto. Só fica quieto, fala nada. Fica quietinho, quietinho, que hoje está aqui, ó. Vamos ouvir o silêncio. Vai dar errado.
Não começa a enfrentar os seus medos, os demônios que te afrontam, não, para você ver. Não começa a enfrentar os seus pecados, não, para você ver. Não começa a colocar diante do Senhor para Ele te confrontar. Eu costumo dizer, eu tenho usado essa expressão, eu tenho me expor à palavra. Eu não leio a palavra de Deus, eu não estudo, eu me exponho a ela. Eu tiro a minha roupa e me exponho a ela. Porque cada vez que eu abro a Bíblia, então é me expor a ela. E ela se revela a mim. Não faz isso não para você ver o que vai dar certo na sua vida. Pode parecer, para eles nem pareciam. Tanto parecia que eles nem queriam sair do exílio. Que tá bom. Que tá bom, para que eu vou sair daqui? Tem muito crente sendo escravizado, achando bom ser escravo. E aí Deus quer dar um reino para o seu povo. Não para fazer o que nós queremos, mas para fazer as boas coisas de acordo com a sua vontade. Qual que é a próxima camada de gerações? 600 anos, 14 gerações, do exílio até o Messias. O que Deus ensinou nesse meio, nessas 14 gerações intermediárias? Ensinou a liderar. Você quer liderar? Aprende. Aprende a palavra de Deus. Aprende a tomar posição das coisas. Aprende a se libertar daquilo que te prende. Lidere a si mesmo. A gente quer liderar a empresa. Tem uma frase aí dos coaches aí que são muito, muito boa, né? Algumas coisas dá para usar, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Aprende a se liderar, querido. Coloca rotina. Coloca agenda. Eu coloquei lá no grupo da igreja hoje. Ontem, né? Programa um horário de descanso que não seja domingo de manhã, porque as pessoas falam para mim assim, ai bispo, eu não vou no culto não, porque domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Joia, é teu direito, a Bíblia manda você descansar, não tem problema. Mas a pergunta que eu te faço é, você descansa? Porque você não vem na igreja, mas você vai na casa da sogra, do periquito, da tia, da avó. Você arruma um monte de agenda. Você só não faz o que tem que fazer. Não é você que está aqui não, é o pessoal que está online ali. Nem vai estar online também, que vai estar descansando, né? Então nem online está. Você está entendendo, querido? Arruma a sua agenda. É como um pai fala para o filho, arruma a agenda. Qual o horário que eu posso fazer? Que hora eu descanso. Domingo é o único dia que eu durmo à tarde, você acredita? E eu durmo, querido. É um dia da semana que eu durmo à tarde. Eu chego da igreja, eu almoço, eu deito e durmo. É meu dia de descanso. Eu descanso domingo, para estar bem de noite. Não tem problema. Então dá para fazer. Se programa. 14 gerações. Agora, a espera de um rei perfeito. E aí, se você olhar direitinho, você vê que fica clara a descrição da conquista do território, do aprender, do administrar, das soluções que Deus vai gerando. Não é no tempo, é nas gerações. Qual foi a primeira ordem quando eles saem do Egito, deserto, terra prometida? Qual é a primeira coisa que acontece? Quando a terra deu o seu fruto, o maná parou de cair. Ou seja, aprende agora a semear, a colher, a administrar, a trabalhar. Olha quantos princípios. Princípios de quê? De uma terra prometida que mana leite e mel. Aí o pessoal fala assim, não, trabalho é amaldiçoado, porque lá na Bíblia diz que Adão vai comer do suor do seu rosto. Ô querido, quando Deus dá a terra que mana leite e mel, a terra prometida, Ele entregou 4 princípios de uma vez só. Trabalho é amaldiçoado aonde, gente? A diferença lá é que ele não se cansava. Mas Deus estabeleceu o descanso aqui.
6 anos trabalha, 1 ano descansa. 6 dias trabalha, 1 dia descansa. Estabeleceu ou não? Estabeleceu, está tudo resolvido. É a gente que tem que aprender. Vamos lá, nesse território, nessas 14 últimas gerações, tem um plano de Deus. Estou tentando correr aqui para não ficar muito extenso. O que mais? As 14 gerações, não é numerologia não, mas é princípio, é Deus mostrando como é que funciona. Ó, o livro de Apocalipse fala dos 144 mil escolhidos, lógico que não são 144 mil pessoas, obviamente, mas fala que esse é o tamanho, é o número espiritual para os escolhidos. Está em Apocalipse. Fala também que o tamanho da igreja, da Nova Jerusalém, é de 144 côvados. Fala lá. O que mais? Fala que Deus falando lá sobre Sodoma, né? Se tivesse 10 no mínimo, não destruiria. O que você quer dizer com isso, bispo? Quer dizer para você que existe mínimo e máximo para Deus. Sabe por que a terra não está pior? Porque tem crente aqui. Nós somos quase 50 milhões de cristãos cadastrados no Brasil. É muito mais, mas só para você ter uma ideia. Não está pior por causa desses. Mas deixa eu te falar um negócio. Sabe por que não está melhor? Não está pior, não tem problema. Se tiver 10, vai estar bom, querido. Mas sabe por que não está melhor? Porque os 50 bilhões não conseguem viver o que a Bíblia diz. Entendeu? Sabe por que os hospitais ainda estão lotados? Porque a gente continua comendo mal, dormindo mal, falando mal dos outros, guardando rancor no coração, falta de perdão, tomando mais conta da vida do outro do que da nossa, desonrando em vez de honrar. Entendeu? Imagina você, honra teu pai e tua mãe para que você viva muito e bem. Essa igreja aqui ia ter gente aqui de 200 anos, gente. Irmão, como é que você conseguiu viver 200 anos? Eu honro meu pai e minha mãe, está na Bíblia. Ah, pastor, então você não crê na Bíblia, querido? Sim ou não? O problema é que a gente lê a Bíblia e não crê nela, igual o povo de Deus fez. Vai vir o Messias, mas é do nosso jeito. Não, é do jeito de Deus. Do jeito de Deus eu não quero. Do jeito de Deus eu mato. Então você mata, mas é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito deles. Esse é o problema. A gente quer as bênçãos do nosso jeito. A gente quer as respostas do nosso jeito. Vai perdendo, vai só arrumando problema para a cabeça. Tem um mínimo e tem um máximo. Tem um modelo de Deus. Número de descendência fiel, as gerações. Conta para Deus mudar a estação, mudar o patamar. De geração em geração, Deus vai mudando o nível. Por isso que é tão difícil você gerar a segunda geração. A terceira geração. No meio empresarial é difícil. No meio artístico é difícil. Olha as montanhas. Né, o pessoal que gosta de falar das 7 montanhas aí, tá, olha as montanhas. No meio da igreja é difícil. Porque olha só como é que funciona. Eu gero o André. Aí o André começa a trabalhar e tal, homem de Deus e tal. O André se torna um pastor, como eu sou pastor, eu gerei o André pastor. O André tá. Só que aí o André para. Mas o Pedro está ali do lado do André. Dizendo para o André assim: me dá, pai, passa para mim agora. Aí o André olha para o Pedro e fala assim: filho,
Eu sofri muito, filho. Mas você não vai sofrer o que eu sofri. Acabou. Aí o Pedro vai ter que procurar uma outra pessoa para gerar nele de novo a primeira geração. Porque a paternidade que foi quebrada, em nome de Jesus, não é, não será, nunca será, é só um exemplo. Percebe? E nós não saímos do lugar. Eu tenho homens de 60 anos que eu estou curando paternidade, e tenho garotos de 15, que eu também estou curando paternidade. E o que o pastor Paulo está fazendo? Está ocupado aqui, ó. E a próxima geração vai ter que levantar um outro Paulo, porque esse aqui não vai dar conta, não. Esse aqui só está curando. Entendeu, querido? A artimanha do inferno? Eu parei essa semana, eu falei com ela, pessoal, não vou atender os próximos dias, não sei por quanto tempo, eu preciso entender isso em Deus. Alguns ligaram lá e pediram atendimento, ficaram chateados comigo, mas é um propósito em Deus, que eu estou buscando entender isso em Deus, porque não é possível que a gente vai repetir tudo de novo. Não é possível. Não é possível. Nós precisamos sair para a próxima geração. A cada geração nós vamos destravando os patamares de Deus para as nossas vidas. Os nossos filhos são a herança do Senhor, mas nós usufruímos disso. Tem uma hora que o teu filho tem que gerar para você recurso e bênção. Tem que gerar, tem que fazer o caminho de volta. Entendeu? Você fez até aqui, ele tem que fazer de volta para você. Ele tem que entregar de volta para você, porque isso é honra. Agora, se você nunca deixa o teu filho trazer de volta, você está atrapalhando o teu filho a crescer e a te honrar. Mas vamos lá, vamos continuar. Nesse último período vieram os sofrimentos, o choro, as não respostas. Deus se calou por 400 anos. Por que Deus se calou por 400 anos? Porque agora os filhos falaram assim, em que nós falhamos? Em que a gente está errado? Que papo é esse que a gente está errado? Aonde que nós estamos errados? Aí o que o pai faz? O pai se cala. Deixa eu te fazer uma pergunta muito clara. Pais e mães, você discute com os seus filhos? Igual adolescente? Igual jovem? Deus não ensina isso. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Porque eu quero. A minha resposta vai até um limite. Dali para frente é porque eu quero. Você vai fazer porque eu quero que você faça. É assim que Deus faz. E se a gente não obedecer? Ele se cala. 400 anos vem João Batista. João Batista agora vem aplainando os caminhos. Estou fazendo um apanhado geral para você da história. Vem aplainando os caminhos, vem preparando o caminho de Jesus. Maria agora tem Jesus no ventre. João Batista nasce primeiro, Jesus um pouco depois. João Batista agora se consagra, é um profeta. É uma voz que clama no deserto de um grupo de jovens, homens, que indignados com a religiosidade vai para o deserto e monta uma comunidade no deserto, em santidade, em santificação. João Batista passa, e essa comunidade se chamava A Voz que Clama no Deserto. João Batista passa por essa comunidade, fica ali por um tempo, e aí ele é conhecido como a voz que clama no deserto, e a voz que clama no deserto atrai multidões para ouvi-lo, para serem chamados de raça de víboras. Está na sua Bíblia? Não. Mas isso que ele está preparando o caminho de Jesus. Quando Jesus chega, ele fala assim, está vindo um aí que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés. O que eu falei com você que Davi tinha?
coragem, perseverança, reconhecimento de autoridade. Lembra? João Batista fala assim, ó, esse que vem aí, ó, não dá nem para amarrar as sandálias do pé dele, estou fora. Ele é muito maior do que eu. Mas ele vem depois de você, mas ele é maior do que eu. Mas é você que está pregando, mas ele é maior do que eu. A gente não consegue mudar a nossa agenda por alguém maior do que a gente, querido. A gente não consegue reconhecer o irmão maior do que o outro. Não, que isso? A Bíblia que diz, considerai o teu irmão maior do que você. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Mas, para o lado de fora, da boca para fora, nossa. Letícia me fez uma pergunta esses dias, eu falei com ela assim, filha, eu não vou te responder. Ela falou assim, eu falei assim, eu não vou te responder para não pecar. Ela disse assim, mas você já pecou, você já pensou? Vai ser pai da Letícia. Aí eu falei assim, não, mas a Bíblia fala que o que contamina um homem é o que sai da boca, e não o que entra. Então, quando eu falo, eu peco. Quando eu guardo para mim, eu guardo só para mim. Aí você fala assim para mim assim, então tá jóia, bispo, porque eu falo para o meu irmão, nossa, meu irmão, você é tão querido, tão amado, só palavras boas. O problema é que é mentira, querido. Se não vier do coração, é mentira. Entendeu? Não precisa desenhar não, né? Você entendeu. O que tem mais para acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo? Nesses 2000 anos, nós vamos receber Jesus. Agora nós vamos receber Jesus para quê? Para Ele mudar a gente? Ou porque nós já estamos prontos para recebê-lo? A Bíblia fala que a volta de Jesus é como um casamento, amém ou não? O noivo vem, né? A gente canta aqui, o noivo vem, né? A gente canta aqui na igreja. Como é que o noivo chega? Quando o noivo chega, como é que a noiva está? Ai, estava esperando você chegar. Estou na dúvida qual vestido que eu uso. Você acha que eu vou com esse vestido ou com esse? Ai, que bom que você chegou, meu cabelo está bagunçado, você arruma meu cabelo para mim? Ai, que bom que eu estava doente, você me cura? É assim que a noiva espera o noivo? A noiva espera o noivo adornada, arrumada, preparada, na expectativa de que o noivo goste. Eu sei que o sistema de casamento do Ocidente é diferente de lá, mas só para você poder fazer uma ligação. Já viu aquelas filmagens de casamento que agora estão filmando a reação do noivo? A noiva aparece lá, aí tem uma filmagem da reação do noivo. A expectativa da noiva é gerar aquilo no noivo. Aí algumas noivas colocam assim, se não for para ser assim, eu nem caso. A questão é, e como noiva de Cristo? Você está esperando gerar essa reação em Jesus? Ou você está esperando que Jesus volte para mudar a sua vida? Para aí então você ser feliz. Para aí então tudo fica bem. Jesus quer te mudar hoje, querido. Jesus quer mudar a minha vida hoje. E talvez seja para pregar só um dia na semana, um dia por mês. Talvez seja para pregar todos os dias da semana, para me gastar, me morrer de trabalhar. Talvez seja para você ser um líder de célula para o resto da sua vida, ter uma célula. Talvez seja você ser líder de 200. Não importa o número, importa o que Jesus quer que você seja. Qual noiva que você é? Uma noiva de um véu que vai até lá no outro lado da rua, ou uma noiva de um véu curtinho, não tem problema. O noivo vai sorrir quando te ver.
Você vai chegar na presença dele com um GC na mão, com uma célula na mão, e falar assim: meu noivo, o que eu tenho para te entregar é essa célula. E o noivo vai sorrir para você e vai dizer: entra no descanso, noiva fiel, eu te confiei isso, e isso você me entregou. Não tem problema, não tem modelo, não tem forma, não tem. Quer dizer então que não importa números? Lembra que tem lá o mínimo e o máximo? Importa. Mas importa saber qual que é o teu lugar nesse processo. O meu lugar nesse processo é gerar líderes. Você viu que o Fabrício começou o culto hoje? Por que o Juninho começou domingo passado? Por que o William pregou terça-feira? Não é porque eu estou com preguiça não, querido. Eu posso começar o culto, fazer aviso, fazer oferta, pregar, não tem problema nenhum, eu não sou preguiçoso. Eu estou formando novos líderes. Estou provando, será que tem jeito? Será que é isso? Será que é o que Deus quer? Eles sobem aqui para fazer as coisas, eu não fico pensando assim: ai meu Deus, o que vai falar? Ai Jesus, vai falar besteira. Não, o que eu tinha que ensinar eu já ensinei. Eu confio naquilo que eu faço. A minha oração é: Jesus, é esse mesmo? Jesus, é esse que o Senhor quer? Jesus, é esse líder, é essa líder? Jesus, foi o Senhor que levantou ou sou eu? Som do meu coração, Jesus. Sou eu que quero ou é o Senhor que quer? E eu posso te contar um segredo, querido? Você está pronto para ouvir? Tem uns que a gente não quer, mas Jesus quer. Tem gente que a gente não quer, mas Jesus quer. Tem gente que desafia a gente, mas Jesus quer. Eu seria líder de Pedro, gente, imagina eu e Pedro. Ia dar ruim demais. Mas Jesus quis Pedro. Amém? Você está entendendo ou não? Não é o que a gente quer, é o que Jesus quer. Para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, tem um plano final. Deus vai vir morar na terra, reinar sobre o universo, desbaratar o reino do diabo através do ser humano, lançá-lo no abismo, ser glorificado, trazer justiça e paz para toda a eternidade. Esse é o plano final. Como que eu participo desse plano, bispo? Pregue o evangelho. Como que eu prego o evangelho na rua? Não, com a sua vida. Com a sua vida. Com aquilo que você fala, aquilo que você faz. Para as pessoas verem você. Aprende a se expor. Não seja um agente secreto das coisas de Deus, não. O que mais? Aprender a viver pela fé. Pela fé mesmo. Viver pela fé não é viver com cabeça no mundo da lua, não, que se Deus quiser eu faço. Não é isso não. É dar os passos confiados no Senhor. Eu posso fazer, Deus está comigo. Ele disse para mim que até o fim dos séculos Ele estaria comigo, então Ele está comigo, eu vou no nome dEle, e eu vou estabelecer em nome dEle, Ele vai fazer, isso é fé. Agora não adianta você ter fé naquilo que Ele não falou com você, naquilo que você não sabe, naquilo que é anseio do teu coração. A palavra de Deus fala que o homem faz os seus planos, mas o Senhor define os dias. Então tenha fé, mas tenha fé racional naquilo que Deus está fazendo. O Espírito Santo de Deus quer cooperar conosco, cooperar na nossa transformação, no nosso convencimento. Não sou eu que convenço ninguém, é o Espírito Santo. Quantas coisas hoje eu entendo, e eu sei que muitas pessoas ministraram na minha vida querendo me convencer, e eu olhar e falava, mas não sei, mas hoje eu tenho completa convicção. Mas por que, bispo, que você tem? Porque o Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo quer te convencer também.
Quer fazer na tua vida também? O que mais? Ser cheio do Espírito Santo de Deus para ser usado por Ele e para Ele. Ser parecido com Jesus, aprender a viver com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Estou terminando já, eu vou terminar aqui. 2 pontos que eu quero falar com você para a gente terminar. Aprenda a reinar segundo o coração de Deus. O que é aprender a reinar segundo o coração de Deus? É saber liderar o espiritual e o material. Falei de Davi para você como exemplo. Davi, ele tinha prosperidade material e prosperidade espiritual. Davi não era sacerdote estabelecido, mas Deus permitiu que ele pegasse dos pães da propiciação e desse para os seus soldados, mesmo não sendo sacerdote, para os seus soldados, para os seus guerreiros, não era nem para ele, para os seus soldados. Então ele tinha uma liderança espiritual, Deus o reconhecia, mas ele também tinha uma liderança material. Salve a sua casa e trabalhe na sua igreja. Não trabalhe na sua igreja antes de salvar a tua casa. Ah, então eu não vou trabalhar porque minha casa é horrível. Não, salva a tua casa. Você não entendeu o início da frase. Salva a tua casa. Salva a tua família. Ajuda-os. Agora, não o idolatre. Eu vejo pessoas falando para mim assim: não, pastor, isso é... Toma uma água aqui, porque senão... Enquanto você toma água, você pensa, né, no que você vai falar. Não sai rápido, é perigoso. O filtro aqui, daqui para cá, é pequenininho. Eu vejo pessoas falarem para mim assim: ah, eu não fui não porque eu sou, sabe, né? Família é o primeiro... Ah, querido, você quer enganar quem? Isso é uma desculpa. Porque se família for o primeiro, você dá um jeito de cuidar da sua família e ainda fazer as coisas para o reino. A verdade é essa. E você nunca vai ver eu falar assim: não, larga a tua família e vem. Nunca. Eu falo: claro, joia, cuida lá. Eu não falo o contrário de jeito nenhum. Porque realmente família é primeiro lugar. Primeiro lugar antes da igreja. Antes de Deus, não. Primeiro lugar é Deus. Antes da instituição igreja. A família vem antes. Deus em primeiro lugar. Mas quem tem Deus em primeiro lugar, quer servir a Ele. E sabe servir a sua família e a sua igreja. Ah, tem casos extremos. Tem casos extremos, realmente. Tem épocas da nossa vida que nós temos que parar tudo. Tem. E você tem um pastor e uma pastora que reconhece isso claramente. Tem pessoas na nossa igreja que estão em stand-by. Líderes da igreja estão em stand-by. Eu sei que estão e eu deixo. Esse dia eu falei com um deles. Eu sei que você está num momento novo na sua vida. Sei que está acontecendo algumas coisas com você. Mas eu estou te esperando. Nossa, pastor, que bom ouvir isso. Eu achei que você estava com raiva de mim. Eu falei: de jeito nenhum. Eu sei que você está num momento diferente da sua vida. Você está se adaptando, você está pondo as coisas em ordem. Ok, normal. Mas você viver a vida inteira em stand-by, querido? Aí não dá, né? Dando desculpa que a família é em primeiro lugar? Aí não dá. Aí cuida lá para poder resolver esse negócio. Material e espiritual. Bispo, eu preciso da igreja para o espiritual? Precisa. Por que eu preciso? Porque é aqui que nós nos fortalecemos. Deveria ser, pelo menos. É aqui que a gente vê a presença do Senhor. É aqui que a gente ministra um ao outro. É aqui que a gente serve. Deveria ser.
Tem uma frase que a pastora Carla colocou na palavra dela que eu achei muito forte. Não sirva a si mesmo. Nós temos vivido uma igreja, de modo geral, que serve a si mesmo. Sabe por que se você for estudar lá a história lá, por que o sacerdote e o levita passou de largo para não correr o risco de tocar no morto e não se contaminar? Porque a palavra de Deus fala que ele estava como morto, parecia morto. Então, eu não quero nem saber, parece morto. Entendeu? Mas por que tinha que se eles tocassem? Se eles tocassem, eles teriam que ficar reclusos para se purificar. E aí eles não poderiam servir no templo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem legal, assim, bem rápida. Tinha mais sacerdotes lá no templo, sim ou não? Sim, o sumo sacerdote era um, mas tinha vários sacerdotes que faziam a escala do templo. Tinha mais levita? Sim ou não? Sim, lógico que tinha. Dezenas e dezenas de levitas. Então por que esse levita, esse sacerdote não podia se expor aquilo ali e correr o risco de ficar fora do templo? A vida vale menos do que o meu serviço. Enquanto a vida for menor do que o teu serviço, você está servindo a si mesmo. O pastor não pode fazer isso porque culto de domingo, cadê o pastor? Não, o pastor está ministrando outra igreja, o pastor está fazendo... Não pode. Posso, querido. Posso. O serviço vem depois. Toca no morto, restaura o morto. O samaritano foi lá, sabe por que o samaritano foi lá? Porque ele não tinha nada a perder. Nada era dele mesmo. Ele não tinha título. Ele não tinha cargo. Não tinha nada a perder. Mete a mão nesse morto aqui. Deixa eu ver se dá para salvar. Vamos embora. Salvar a sua vida. Quando você aprender que você não tem nada a perder, querido, você vai salvar muitos mortos pela estrada. Porque esse é o papel da igreja. Ter um coração quebrantado e sensível. O louvor pode subir, fazendo um favor.